estamos com mais um vídeo sobre informações do Mosteiro de São Bento, da cidade de São Paulo, com o nosso professor Jorge Sintra, que trará mais informações intrigantes sobre a história da cidade. Fique e assista mais um vídeo com grandes informações históricas. Nossa viagem no tempo começa agora com um dos pontos do triângulo histórico da cidade de São Paulo, o Mosteiro de São Bento. Olha só o primitivo Mosteiro de São Bento. Está aqui a aquarela, né, original do Miguel Benício Dutra. Isso aqui é em branco e preto. O original é colorido, original do Museu Paulista, em 1835. E a gente pode olhar e ver aqui, olha só. Então, aqui nós temos a capela, com uma torre sineira à direita, uma porta semi-monumental para a época, de estilo neocolonial, colonial da colônia, e com as ondinhas próprias do barroco, também no frontão aqui com arcos e um óculo, a cruz que está em cima, e esses capitéis, não é bem capitéis aqui, mas pináculos pequenos, e aqui duas entradas, então, por exemplo, clausura e colégio, aqui duas entradas e muitas janelas, seriam as células ou dependências que aí estão. Olha só, então, aqui a gente pode até fazer aquela brincadeira de comparar um com o outro. Olha só, isso aqui permanece, a gente vai vendo que há um acréscimo de um relógio, a abertura de uma janela aqui, mas continuam as duas portas, né? A gente tem duas ou até três portas, meio escondido, e também as janelas, três janelas em cima dessa segunda porta, os três óculos, etc. Uma primeira coisa que a gente pode ver é de quando é esse quadro, né? Um óleo aqui, de quando é esse quadro aqui? Então a gente pode pensar. A gente tem mais dados históricos, a gente consegue ir cercando. Por exemplo, olha só o bonde, né? Está aqui o bonde. Estamos vendo os trilhos do bonde. E não são puxados por burro. Porque fossem puxados por burro, o artista certamente teria colocado esse animal que é muito pictórico aqui. Também não esconderia, né? Então, e pela forma como tem algo em cima, é um bonde elétrico. Ora, o primeiro bonde elétrico é de 1900. E se eu quisesse pesquisar mais, eu vou ver, vou na Light, né? E arquivo e vou ver qual é a data da linha que sai de São Bento e vai lá pela Florencio de Abreu. Aí eu tenho uma data e sei que o quadro é posterior a isso. Tem uma data por baixo, né, ou por cima, limitando, né? Então, ele é posterior a 1900. Se eu sei também que o novo convento de São Bento é de 1912, eu tenho uma data por cima, e foi demolido em 1911, esse que aí está. Então, eu estou entre 1901 e 1911. Então, você diz, primeira década do século, né, do século XX. Pronto, você tem. Se você souber qual é a data do o artista, né, qual é o artista, vai investigar, você tem. Pronto. Depois você pode tentar identificar mais umas casas, etc., comparar com um cartão postal, e assim vai, né? Aqui nós vemos também um poste que aqui está de iluminação. Então vai, né? Aqui era a rodoviária da cidade. Meu pai chegava aqui de Amparo com a jardineira. E aí vinha o trole da bisavó dele apanhá-lo, né? E levava para a famosa Chácara das Palmeiras, Rua das Palmeiras, que ia lá até a Angélica com a Alameda Barros.
né, a Angélica, quase esquina, um pouco para dentro, na Alameda Barros, é onde morava a Angélica, né, esposa do Francisco de Aguiar Barros, da Alameda, filha do brigadeiro, senador Queiroz, brigadeiro Luiz Antônio. Então, São Bento, a partir de 1912. E a gente pode também ver qual é o modelinho desse Ford que aí está. Olha só a iluminação elétrica, mais linhas de bonde, um relógio na praça. Olha só esse relógio aqui de faces triangulares. Hoje nós temos um desses ali na Praça Antônio Prado, no início da Avenida São João. E aqui podíamos explorar muito, né, a linguagem da arquitetura, os postais, o carimbo, né? O carimbo nos dá uma data aí para dizer onde é que era a cidade, de que data é essa paisagem da nossa cidade. Olha lá, 40 réis, está aí. E não só a igreja, mas também o mosteiro, aí está. E aí você vê que estão convivendo o bonde e esses Fords aí. Pronto, olha lá, Anno Domini 1912. Pronto, as badaladas do sino que marcaram a hora oficial da cidade aí durante muito tempo. E escrito em algarismo romano antigo, olha lá, 4 traços para indicar o 4. Não há o posicional IV, 5 menos 1. Pronto, né? Aí está. Vamos caminhando, vamos para frente, vamos andando aqui e vamos chegar aqui, onde já em algo mais, naquela lateral do colégio, na Florencio de Abreu hoje, nós encontramos uma imagem do Fernão Dias Pais Leme, e também dentro da igreja. Ele esteve no TAP com Raposo Tavares, né, assaltando as missões no Paranapanema, no Iguatemi, e a sua epopeia em Minas Gerais, né, descoberta das Esmeraldas, e morre na volta. Né, Paulo Setúbal o imortalizou aqui nesse livro, A Bandeira de Fernão Dias, romance histórico. No colégio Fernão Dias, lá em Pinheiros, nós temos aqui, olha lá, essas imagens aqui em bronze dele e de um seu companheiro, provavelmente seria o seu filho, Garcia Ruiz, que abriu o caminho novo, no momento em que ele encontra as Esmeraldas. E aqui no azulejo do Luiz Gagne, temos a partida dele de São Bento. Ele foi o benfeitor de São Bento, quem bancou toda a reforma desse templo que durou até 1910, 1911. O Luiz Gagne foi um grande azulejista. Por exemplo, os azulejos lá do Museu Republicano em Itu, que é da USP também, tem os azulejos dele, né, encomendados pelo Toné. Olha lá, na lateral temos lá Ferdinando Pais Lemes, fundador do Mosteiro de São Bento, em 1650 aqui, e tem um jazigo perpétuo aí. O filho dele, então, recupera o pai, que os ossos do pai, porque ele morrendo foi então embalsamado. Embalsamar era enterrar para que as carnes apodreçam e se põe fogo em cima da terra, depois se retira, limpam só os ossos, se coloca num baú de ossos e se transporta para São Paulo. Só que num dos rios, talvez o Rio das Mortes, o baú foi ao fundo. A piedade filial fez com que mergulhasse 3 vezes e depois encontrado, mordeu uma corda, mergulhou novamente, amarrou no baú, na alça, esse não era sem alça, e retiraram e trouxeram então para São Paulo em procissão,
e onde ele tinha um jazigo perpétuo para ele e sua mulher, Maria Betim. Já vamos falar da mulher dele já já. E repousou. Esses ossos ficaram perdidos durante um bom tempo. Quando foi da demolição e reconstrução, se reencontraram. E aí, então, nós nos deparamos agora com algo bem interessante, que é outro documento histórico, uma lápide sepulcral. Decifra-me também, olha só. Esse chapeuzinho aqui é a abreviatura, SA, sepultura, do PE, olha lá o chapeuzinho, do padre, PO, prior, geral, né? Frei, né? Um J meio desgastado, José, né? D, Jesus com Z, Maria, faleceu, né? Em 18, e assim vai, né? Do mês e ano de 1723. Né? Então, aqui tudo é uma arte de decifrar coisas antigas. Depois, os beneditinos, e depois, nessas reformas que encontraram um fêmur enorme e um cabelo ruivo. Pois é, um detalhe, né? Então, fizeram a nova sepultura lá quase entrando no presbitério, na nave central, lá na frente, quase no cruzamento dos dois braços. Não é bem dois braços, né? Porque tem duas pequenas capelas laterais. Sepultura de Fernão Dias Pais Leme, governador das Esmeraldas, nascido em 1608, falecido em 1681, e de sua mulher Maria Garcia Betim, falecida em 1691. Grandes benfeitores desta abadia, para este jazigo lhes transladou os restos mortais a gratidão beneditina, agosto de 1922. Betim, Betinque, né, era um minerador que veio com Dom Francisco de Souza, né, em 1600 e nada, 1592, 1602, 3, para procurar as minas. Betim, que aí aportuguesou para Betim, nome da mesma cidade mineira onde se situa a Fiat. Ela era, então, descendente deste. Então, estão aí os dois enterrados aqui. Para finalizar, onde antes era o território indígena, incluindo o cacique Tibiriçá, hoje a igreja, o mosteiro, o colégio e a faculdade São Bento. A igreja é decorada com pinturas no teto e nas paredes. A missa aos domingos conta com cantos gregorianos e com o som do órgão. Sempre no último domingo do mês, os monges abrem as dependências do local para uma visita interna com direito a um brunch. Já para quem prefere degustar os produtos produzidos pelos monges diretamente da loja do mosteiro, também é possível. No fim do ano, o mosteiro sempre prepara apresentações de luzes e músicas. Por isso, fique agora com uma degustação destas apresentações.
E aí, gostaram? Finalizamos aqui mais um vídeo super interessante da história do Mosteiro de São Bento, da cidade de São Paulo. Aguardem que mais novidades surgirão com o nosso professor Jorge Sintra.